Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre os pilares da fé, vamos falar agora do quinto pilar, que é a crença no dia do juízo final. O significado da crença no dia do juízo final é crer que Allah, o Altíssimo, ressuscitará as pessoas de seus túmulos e depois as julgará e as recompensará segundo a sua obra, segundo a obra de cada um. Então será ressuscitado e julgado segundo aquilo que fez, até que todas as pessoas do paraíso ocupem seu lugar e as pessoas do fogo também ocupem o seu lugar. A crença no dia do dia final é um dos pilares da fé e não é válida a crença se não crer neste pilar. Então, a crença do muçulmano, ela não é válida caso negar este pilar, caso negar de que não existe esse dia do juízo final. Então, a crença não está completa. Allah o Altíssimo disse a este respeito: a virtude é a de que crê em Allah e no dia do juízo final. Então, essa é a evidência de que o muçulmano tem que crer acerca do dia do juízo final. A fé fica completa do muçulmano quando crê também no dia do juízo final. O Alcorão afirma a crença no dia do juízo final, menciona-o em muitas ocasiões e confirma sua chegada de diferentes formas. Ademais, relaciona a crença neste dia com a fé em Allah. Em mais de uma passagem, a crença no dia do juízo final é uma consequência da fé em Allah e sua justiça. Ou seja, esse pilar aqui demonstra que é uma consequência de que Allah age com justiça. Allah não aceita a opressão e não deixa nenhum opressor sem castigo ou o oprimido sem justiça, nem benfeitor sem boa recompensa. Dá a cada um o que merece. Nós, na vida terrena, percebemos que quem vive oprimido, em geral, morre oprimido sem ser castigado, e quem vive oprimido, aliás, percebemos que quem vive oprimindo, ou seja, oprimindo as outras pessoas, em geral, morre oprimido sem ser castigado. E quem vive oprimido, morre oprimido sem haver também justiça. Que significa isso se Allah não aceita a opressão? Seu significado é que há outra vida que não é esta, na qual viveremos eternamente e onde se premiará ao benfeitor e se castigará o malfeitor, a cada um receberá o que merecer. Então, isso de ser, ou isso de oprimir as pessoas aqui e não ter o castigo merecido, pode acontecer, pode morrer enquanto você oprime os outros. Os outros também podem morrer até sendo oprimidos, mas isso só aqui na terra, na vida terrena. Na outra vida, esse opressor receberá o seu castigo, esse benfeitor vai receber a sua recompensa e esse opressor também receberá o castigo no dia do juízo final. Não acaba apenas aqui na terra ou na vida terrena. Em que implica a crença no dia do juízo final? A fé do muçulmano no dia do juízo final é composta por várias coisas, entre elas a crença na ressurreição dos mortos. O muçulmano crê na ressurreição dos mortos. As almas retornarão aos seus corpos e as pessoas se levantarão perante o Senhor do Universo e então serão reunidos em um lugar, descansos e nus, tal como foram criados pela primeira vez. É assim que acontecerá, já começando assim o dia do juízo final ou começando assim o julgamento. A crença na ressurreição está indicada no Alcorão, também na Sunna, na razão e na natureza humana, que é a palavra fitra no árabe. Assim cremos com convicção que Allah nos ressuscitará das sepulturas, retornará nossos espíritos aos nossos corpos e as pessoas se levantarão perante a seu Senhor, ou seja, perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah o Altíssimo disse no Alcorão: sabei que depois de haver sido criado morrereis e no dia do juízo final sereis ressuscitados. Essa é uma das evidências de que vamos morrer e seremos ressuscitados. E aí seremos julgados e cada um será recompensado de acordo com as suas ações. Provas do Alcorão que afirma a ressurreição. Allah o Altíssimo, o Onipotente, criou o ser humano do nada e pode criá-lo novamente
não é impossível devolvê-lo a seu estado anterior. Esse é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse a este respeito: Ele é quem origina a criação e logo a reproduz, e isto lhe é ainda mais fácil que criar pela primeira vez. A Ele pertencem os mais sublimes atributos nos céus e na terra. Ele é todo-poderoso, sapiente. Então, uma das evidências sobre a ressurreição ou o dia do juízo final é esta passagem que está no Surat Ar-Rum, versículo 27. Também disse, refutando aqueles que negaram ou negam que os ossos pudessem voltar ao seu estado depois de terem virado pó, dizem, ó Muhammad, falando para Muhammad, ó Muhammad, fala para aqueles que não acreditam, dar-lhes-á a vida àqueles que vos criou pela primeira vez, pois ele tem o conhecimento de tudo. Ou seja, as pessoas, aqueles incrédulos, desmentiam que os ossos já decompostos poderiam voltar a se tornar mais um ser humano. Então, o profeta Muhammad, através deste versículo, ele respondeu que aquele que fez surgir pela primeira vez, então é capaz de ressuscitar esses ossos que se transformaram em pó ou que estão em decomposição. Neste dia a terra estará erma, vazia, sem nenhuma vegetação. Então a chuva cairá e começará a brotar a vida de cada espécie, porque Allah tem o poder de revivê-la depois da morte. Ou seja, a terra quase deserta e Allah, aquele que é capaz de retornar tudo, vai fazer surgir a gente. Allah subhanahu wa ta'ala diz a respeito disso: e enviamos do céu a água bendita, mediante a qual produzimos jardins de cereais para a colheita, e também as frondosas tamareiras, cujos cachos estão carregados de frutos em simetria, como sustento para os servos, e fazemos reviver com ela a água uma terra árida. Assim será a ressurreição. Então, assim acontecerá a ressurreição. Da mesma maneira que surge uma plantação de onde não tinha nada, uma terra deserta, então assim será a ressurreição, onde todos morrerão, não terá nada, terra deserta. E assim vai começar a ressurreição de nós, seres humanos. A crença no juízo e na balança. Allah julgará suas criaturas segundo suas obras feitas na vida terrena. Então, assim será o julgamento, segundo as suas obras. Boas obras ou más obras, você será julgado de acordo com isso. Assim, quem haja sido do grupo dos que creram na unicidade de Allah, obediente a Allah e a seu profeta, seu juízo será fácil. Aqueles que creram em Allah, acreditaram em Allah, obedeceram a Allah, creram aquilo que o profeta Muhammad trouxe, então seu julgamento será fácil. Ao contrário disso, aqueles que negaram tudo isso, eram incrédulos, então o seu julgamento será o mais difícil. As obras serão pesadas em uma grandiosa balança, colocando-se as boas ações em um extremo e as más ações no outro. Assim, quem tiver sua balança inclinada para o lado das boas ações será o povo do paraíso. E quem tiver sua balança inclinada para o outro lado, ou seja, o lado das más ações, o seu destino será o inferno. Então, será assim, a crença na balança, balança das ações. Então, pesou para o lado das boas ações, é o povo do paraíso. Pesou para o lado das más ações, o destino é o inferno. Assim será no dia do juízo final. Allah, uma das evidências do Alcorão, Allah diz: instalaremos as balanças da justiça para o dia da ressurreição. Nenhuma alma será defraudada, no mínimo que seja, mesmo se for de peso de um grau de mostarda, tê-lo-emos em conta, bastamos nós por cômputo. Então, todas as ações, pequenas ou grandes, serão julgadas. Então, é uma justiça, digamos, que não vai deixar nem uma palavra que fez de maldade. Então, você responderá por isso, será colocada na balança. Uma pequena palavra que você falou e foi para o bem, então também estará colocada ali na balança. O paraíso e o inferno. O paraíso é um
lar das delícias eternas que Allah prometeu aos temerosos, aqueles que fazem o bem, aqueles que obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse paraíso foi reservado para esse tipo de pessoas, obedientes, aqueles que praticavam o bem. Neste lugar existem todos os tipos de deleite em relação a tudo o que se deseja e ama. Tudo o que se deseja e ama, a pessoa vai ter naquele lugar, no paraíso. Allah disse a respeito disso, incitando seus servos a praticar o bem e a entrarem no paraíso. Apressai-vos e alcançarem o perdão de vosso Senhor e um paraíso tão grande como os céus e a terra, reservado para os piedosos. Então, o paraíso foi reservado para os piedosos, obedientes, aqueles que colocavam em prática os ensinamentos do profeta Muhammad. E ao contrário, no caso, o fogo infernal é o lar do castigo, um castigo também eterno. Allah prometeu isso aos incrédulos, aqueles que não obedecem a Allah, aqueles que não praticam o bem. Então, o seu destino é o paraíso. Allah disse, advertindo seus servos do fogo que prometeu aos incrédulos: guardai-vos de um fogo que foi preparado para os infiéis e cujo combustível será homens e pedras. Então, ao invés de apenas ser colocado ali no inferno ou entrar no inferno por ser desobediente a Allah, por ser incrédulo, então você servirá ali como sendo um dos combustíveis. Então, o homem, aquele que era incrédulo, aquele que não quis acreditar em Allah, e também as pedras servirão ali como sendo os combustíveis. E assim terminamos acerca da crença no dia do juízo final. وصلى الله على محمد وعلى آله أصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.